crianças, paz e bem, tudo bem com vocês? Então, nós vamos iniciar mais uma aula de português e na aula dessa semana nós vamos falar sobre o numeral. Pois é, isso mesmo, numeral na aula de português. Vamos lá? Bom, nós estudamos numeral em português? Sim, nós estudamos. Os numerais são uma das 10 classes gramaticais que estudamos na língua portuguesa. Na aula de hoje estudaremos os numerais, sim, mas de uma forma diferente do que já viram nas aulas de matemática. Mas vocês vão me perguntar, tia, o que são classes gramaticais? São grupos, em que as palavras são divididas. Então, o substantivo é uma classe gramatical, adjetivo, artigo, numeral, verbo. E nós estamos vendo, já vimos algumas e ainda vamos ver outras classes gramaticais, tá bom? A de hoje é o numeral. Mas o que é numeral? Numeral é a palavra que indica uma quantidade definida de seres ou a ordem e posição de um ser em uma série, O que isso quer dizer? Quando eu vou contar quantos lápis tem no meu estojo, quando eu vou ver, eu sou numa fila, eu sou o quê? O quarto, o quinto, o décimo, Tudo isso é numeral. Cada numeral desse é classificado de uma forma, Então, nós temos os numerais cardinais, nós temos os numerais ordinais, os multiplicativos e os fracionários. E aí, agora nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. Ok? Cardinais indicam números ou quantidades. Na volta da viagem, passamos por 3 pedágios. Foram a quantidade de pedágios, que essa pessoa passou, que as pessoas passaram. 3 pedágios. Nós temos os numerais ordinais. Indicam ordem ou posição em uma sequência. Foi o que a tia falou, Por exemplo, a gente está numa fila e eu quero saber em qual posição eu estou. Eu uso o numeral ordinal, O atleta foi eleito o melhor pela 4ª vez. Então, aí eu também tenho, um outro exemplo onde eu consigo colocar o numeral ordinal. Ordinal de ordem, Facilita quando a gente associa um nome ao outro. Agora nós vamos falar dos multiplicativos. Os numerais multiplicativos são aqueles que indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Tem aí a ver com o processo de multiplicação que vocês estão estudando em matemática com a tia Elaine, não é verdade? Então, trouxe um exemplo aqui para vocês. A piscina nova é o triplo da outra. Então, é o quê? 3 vezes, Então, ao invés de eu falar a piscina nova é 3 vezes o tamanho da outra, eu diminuo. Eu vou falar que a piscina nova é o triplo. Quando eu falo triplo, eu já sei que é 3 vezes. Certo? E nós temos os números fracionários, os numerais fracionários, que são aqueles que indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida. Então, se a gente tem um multiplicativo, que é o que indica por quantas vezes foi multiplicado, O fracionário vai indicar por quantas vezes esse numeral foi dividido. Então, aqui, exemplo. A nutricionista recomendou-lhe meia colher do cereal por dia. Meia, metade, São numerais fracionários. Bom, agora que a tia explicou um pouquinho para vocês sobre esse conteúdo, nós vamos para a atividade. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Hoje nós utilizaremos pela primeira vez o nosso caderno virtual de português. Na verdade, na aula de ontem vocês utilizaram o caderno virtual de ciências a primeira vez e hoje vai ser a primeira vez do caderno virtual de português. No caderno virtual, vocês vão encontrar uma pequena explicação e exercícios sobre esse conteúdo.
Vocês lembram lá nas nossas aulas na escola ainda, que a tia colocava no quadro para vocês copiarem a explicação do conteúdo e depois eu vinha com o praticando, com os exercícios sobre aquele conteúdo? É isso que vai acontecer. Então, tudo que estiver disponível no caderno virtual, vocês vão copiar no caderno de vocês. É como se vocês fossem utilizar o caderno virtual como um quadro, como se fosse o quadro lá na nossa sala. Tudo que tiver nele, vocês vão copiar no caderno. Lembrando que quando a gente faz uma cópia no caderno, de um exercício, de uma explicação, nós precisamos de cabeçalho, nós precisamos de título, organização, letra legível, tudo como sempre foi lá na sala, certo? E tudo isso vai estar lá no nosso caderno virtual, certo? Vocês vão seguir as orientações com atenção, tudo que está lá, vocês vão seguindo e a atividade vai ficar perfeita do jeito que a tia quer, tá certo? Uma outra informação. Normalmente, nas últimas lives, né, nós estávamos fazendo atividades juntos. Essa semana nós vamos fazer diferente. Nessa semana vocês vão fazer a atividade que vai estar no caderno virtual e nós vamos corrigir na sexta-feira na nossa live. Então lá na sexta-feira a tia vai fazer uma breve explicação sobre esse conteúdo novamente, uma revisão desse conteúdo com vocês. E logo depois nós vamos corrigir essa atividade, ok? Então a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima, ok? Um beijo e a tia tá cheia de saudades. Tchau!